bem-vindo a mais um episódio do Rcast, onde o direito encontra a estratégia. E o tema aqui hoje não poderia ser mais urgente, mais relevante: impactos da reforma tributária para o setor da saúde. Nosso papo aqui hoje vai ser bem específico e bem focado no setor da saúde. Um setor que já sofre aí com vários aspectos regulatórios, de preço e tributação, e agora tem mais essa pimentinha para a gente gerenciar no dia a dia das empresas da área de saúde. E eu estou aqui hoje com um convidado especial, meu amigo Samuel Vinícius, que a maior credencial dele é ser consultor tributário no R. Fonseca Advogados. Então, o Samuel é contador e é consultor tributário lá no R. Fonseca Direito de Negócios. Especialista, eu vou ler aqui porque é muita coisa, eu vou ler o currículo dele aqui, tá, gente? Apesar de ele ter essa carinha novinha, ele é bastante experiente, já tem 9 anos de experiência no mercado. Eu vou ler aqui as experiências que ele já teve. O Samuel é especialista em reforma tributária e planejamento tributário para empresas de médio e grande porte, bacharel em ciências contábeis, portanto ele é contador, especialista em direito tributário pela PUC Minas, membro do Grupo Técnico de Estudos Tributários do CRC-MG, já conta com mais de 9 anos de experiência em prática em controladoria, auditoria, legalização, compliance e recuperação tributária. Já liderou projetos de alto impacto para empresas de vários segmentos e é muito focado em eficiência fiscal e segurança jurídica. Não é isso, Samuel? Dá um oi para a turma aí. Oi, gente. É isso aí, Renner. Vamos junto. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? O segmento da saúde aqui, contemplando médicos, hospitais, clínicas, e vamos antever, né? O que a reforma tributária aguarda. Já está aí batendo na porta, né? Já está vigente, na verdade, né? Não está gerando efeitos financeiros, mas já está vigente, né? Já está na hora de começar, né? A mandar uma mensagem para a Fonseca aí, agendando uma consultoria, agendando aí uma revisão do negócio. É isso aí, perfeito, perfeito. Bom, a gente sabe que já é um setor, a saúde já é um setor que tem muitos detalhes operacionais, né? Tem muita a complexidade na sua gestão. Tem a questão regulatória, Anvisa, tem a questão dos conselhos, né? Médico, enfermeiros e vários outros, né? Conselhos ali multidisciplinares. E também tem uma complexidade tributária. É muita coisa que se pode pensar dentro de uma operação de saúde. E falando especificamente da parte tributária, a gente sabe que tem a tributação federal, estadual e municipal, e que a reforma tributária agora meio que junta um pouco isso tudo numa visão escalonada até 2032, né? Criando tributos aí estaduais e municipais juntos, híbridos, e os tributos federais também de maneira unificada. Eu queria que você falasse para a gente, assim, em rápidas palavras, o que é essa etapa da reforma tributária, em linhas gerais, e especificamente o setor de saúde, o que ela vai afetar a parte tributária das empresas da área de saúde. Perfeito. Bom, Renner, igual você bem trouxe, né? O segmento da saúde ele tem vários benefícios. Hoje em dia já é um segmento que conta com a cumulatividade, por exemplo, de PIS e COFINS, então mesmo no lucro real. E assim, buscando manter de fato essas alíquotas efetivas, a gente já tem algumas reduções praticadas na Lei Complementar 214. Então, a Lei Complementar 214 ela traz algumas reduções de 30% e de 60% falando da rede privada. Então, os serviços hospitalares, alguns deles até discriminados já por NBS, tem uma redução maior de 60% e serviços médicos no geral de 30%, para manter, né, essa tributação que a gente tem. É um segmento prestador de serviço, então ele não compõe créditos, ele não compõe despesas ali que seriam geradoras de crédito, PBS, CBS, por isso essa redução. O principal impacto, no caso, mudança que a gente vê, é o que todo negócio vai ter, que seria a revisão dos preços. Então, nesse primeiro momento, no qual tem uma certa insegurança, né, de mercado, a reforma tributária não é só uma reforma tributária, ela é de fato uma reforma de mercado. Ela vai exigir que os contratos sejam revisitados, os prazos sejam revisitados, vai exigir que fornecedores sejam revisitados, uma gestão estratégica de fornecedores. O fornecedor gera crédito, não gera? É B2B, é B2C? Será que eu comprando de um fornecedor B2C a 10 mil, mas B2C, assim, um fornecedor
que não gera crédito a 10 mil, mas eu comprando de fornecedor que gera crédito a 11.500, qual que é mais barato para mim? Porque aqui eu vou acreditar. Então, esses 10 mil, na verdade, ele pode vir a ser 9 mil, de fato. Então, são contas que a gente precisa fazer, é um olhar que já tem que começar a ser praticado, e a principal mudança vai ser a mudança financeira mesmo. Acredito que tudo vai ficar mais caro nesse primeiro momento, até o mercado se adequar. Explicando um pouquinho mais aí, hoje nós temos em âmbito federal o PIS, a COFINS e IPI, que vão sair, vão sumir ao longo do tempo e virar CBS, né, certo? Contribuição sobre bens e serviços. No âmbito municipal e estadual, eu tenho o ISS municipal e o ICMS, que é estadual. Eles dois juntos vão dar origem ao IBS, ao Imposto sobre Bens e Serviços. Uma clínica médica já paga o PIS e a COFINS, normalmente. Uma clínica médica, hospital, o setor de saúde em geral. Mas, em falando de tributo municipal, o setor de saúde paga apenas ISS-QN, não paga ICMS. Normalmente numa alíquota máxima de até 5% sobre o faturamento, ou em valor fixo por cada profissional habilitado. Depende de cada opção tributária que a empresa faz. Isso quer dizer que eu vou deixar de ter uma alíquota de imposto municipal, que é no máximo de até 5%, e vou passar a ter uma alíquota que pode chegar a 20%. IBS e CBS juntos vão chegar entre 28% e 30%. Então vamos pensar em 30% para a gente fazer uma conta fácil. Desses 30%, 10% seria CBS e 20% seria IBS. A área de saúde vai pagar 40% dessas alíquotas. Então eu estou falando que pagaria 4% de CBS e 8% de IBS. Olha só, eu saio de uma tributação que é no máximo de 5% de ISS-QN municipal e passo a ter IBS de mais ou menos 8%. Isso é um grande aumento na carga tributária, né? Com certeza. O que muda também nesse sentido é a neutralidade. Então, um dos pilares da reforma tributária é o princípio da neutralidade, o que permite creditar de forma um creditamento pleno de IBS e CBS. Hoje nós temos o PIS e COFINS não cumulativo, mas ele é um semi-cumulativo. Por quê? Porque eu não posso tomar crédito de escritório de contabilidade, eu não posso tomar crédito de honorários advocatícios, eles não estão no artigo 3º da Lei 10.833, 10.637, que faz a manutenção do PIS da COFINS dessa forma. Já com a Lei Complementar 214, eu tenho a neutralidade de fato, a não cumulatividade de fato. Tem alguns itens de uso e consumo, dentre eles tabaco, bebidas alcoólicas, itens de luxo, artigos de arte. Esses itens não serão oriundos de crédito. Mas, no geral, tudo vai gerar crédito. Então, o que isso enfatiza? A necessidade de um estudo tributário, de um planejamento tributário. Então, o meu segmento, que é um segmento, nesse caso aqui, a nossa pauta de saúde. Quais são os itens que eu estou comprando? Esses itens, eles estão contemplados pela redução? Muitas das vezes, se o fornecedor estiver com um cadastro errado de CCLES ou CST de IBS-CBS, ele pode estar vendendo um item tributado a 100%, o que, consequentemente, vai deixar o item mais caro. Enquanto ele estivesse praticando uma redução correta através da qualificação fiscal adequada, ele iria praticar um preço menor. O efeito prático de ter uma redução da carga tributária de IBS e CBS é o desembolso, é o fluxo de caixa. Porque com esse princípio da não cumulatividade de fato, né, da neutralidade, a manutenção do crédito, ela nasce com a extinção do débito. Então, se o item, exemplo, uma seringa, ele tem uma redução de 60%, eu vou comprar ele já com esse crédito só de 40%. E eu vou dar sequência na minha cadeia só com 40%, se eu for revender assim ou se eu for utilizar. Então, se for um item que eu estou utilizando no procedimento médico, eu fiz a manutenção desse crédito só em 40%. O efeito prático, eu deixei de desembolsar 60%. E o meu cliente também. Mas, na verdade, a margem de lucro ela vai se manter, se assim for feito um estudo tributário e orçamentário adequado. Você disse, então, sobre o crédito. O crédito passa a ser um crédito financeiro, o momento em que o fornecedor pagou o tributo através de split ou o pagamento propriamente dito, com espécie, dinheiro, nasce o crédito para mim que estou adquirindo um bem ou serviço. Esse crédito é financeiro. Mas nem tudo vai gerar crédito, ou, por exemplo, mão de obra. O CLT não vai gerar crédito. A clínica médica, hospital, laboratório, tem um custo muito alto com mão de obra. Você pensa que isso é um gargalo?
Sim, Renner. Na verdade, é por esse motivo que o segmento de prestação de serviço ele é um segmento muito afetado, né? Ele é afetado porque a principal matéria-prima, que é a mão de obra, não é geradora de crédito. Então, hoje em dia, né, tem planejamento tributário de alocar os funcionários para uma determinada empresa e esses funcionários nessa empresa emitem nota fiscal para gerar crédito, só que esse planejamento ele precisa ser, inclusive, revisitado. Porque com essa sistemática da extinção do débito que eu tenho a origem do crédito, hoje não vai fazer mais sentido ter uma empresa no Simples Nacional que vai gerar pouco de IBS e CBS para eu fazer a manutenção de créditos de pouco também de IBS e CBS na empresa seguinte. Então, esse vai continuar sendo um gargalo, tá? Hoje não gera crédito de PIS e COFINS à folha de pagamentos, assim como para IBS e CBS também não vai gerar. O que a gente tem de artifício para isso, de fato, são as reduções. Então, é por esse motivo que hoje PIS e COFINS é cumulativo para hospitais. É por esse motivo que tem a redução de 30% a 60% para atividades médicas, serviços médicos no geral. Então, então, o setor de saúde vai ter uma alíquota reduzida, é isso? É um benefício da área de saúde? Vai ter uma alíquota reduzida. Esse é o princípio da equidade, né? A equidade tributária. Então, para manter os iguais, os diferentes, para que a carga efetiva do segmento de prestação de serviço, no caso saúde, ele se mantenha competitivo com os outros segmentos, não tendo então uma sazonalidade, uma distorção tão grande em detrimento de ser um serviço voltado para a área de saúde. Na prática, então, pagará 40% da alíquota que for definida. A alíquota hoje está entre 28% e 30%, não está batido o martelo ainda, né? Renner, muito importante. Então, de fato, o segmento ele vai ter uma alíquota efetiva de 40%. É claro que tem, né, os anexos 3, anexo 4 da Lei Complementar 214, que tem que ser revisitados para a gente aferir qual tipo de serviço, o item também que está envolvido, para usufruir dessa redução. Mas é importante a gente também fazer uma separação, porque a reforma tributária está sendo implementada gradativamente. Então, ao final de 2026, nós teremos aí a extinção de PIS e COFINS e a criação, de certa forma, de CBS, e assim como IBS vai entrar em 2029. Vamos pensar numa alíquota, então. A gente está estimando uma alíquota entre 28% a 30%, né? Sendo que a gente tem aquela manutenção plena dos créditos. Para 2027, se eu possuo uma empresa, um hospital, uma clínica do segmento médico hospitalar, esse segmento vai desfrutar de uma redução de 60%. Para fins de simulação, se a alíquota for 30% de IBS mais CBS, eu possuo, então, eu sei que CBS corresponde a 40% dessa alíquota total. Então, aproximadamente aí 11%, 12%. É 40% disso que vai ser a minha carga efetiva. Então, ao longo desses anos, serão necessárias 7 revisões de preço. A gente vai ter, então, em 2026, já está tendo destaque de IBS e CBS em 01 e 09. Em 2027, já começa a CBS. 2028, não vamos ter alteração. 2029, começa IBS de forma gradativa até findar em 2032 e iniciar em 2033 de forma plena. Vamos explorar um pouquinho mais o crédito financeiro. Adquirir uma mercadoria em 2026. Eu estou optante lucro presumido, uma hipótese aqui. Normalmente a clínica, o hospital, eles são lucro presumido porque tem uma redução tributária na alíquota de presunção, na base de cálculo presumida. Então, eu não estou tomando crédito hoje de PIS e COFINS. Mas quando chegar 1º de janeiro de 27, eu passo a ter a CBS, passo a ter o débito de CBS de 4,8 aproximadamente dentro disso que nós estamos falando, certo? Certo. Só que eu não tenho muitos créditos, eu tenho crédito de insumos, equipamentos, eu tenho mobilizado, eu posso gerar uma série de créditos. O crédito financeiro, ele vai exigir um olhar muito estratégico ou para essa matriz de crédito, ou você acha que é só tocar de janeiro de 27 em diante, só seguir a vida e vai dar tudo certo? Não, com certeza não. Com certeza é uma pauta muito rica de planejamento orçamentário e também tributário. Então, é uma pergunta, né, que a gente tem que se fazer. A gente sabe que tem insegurança de mercado. A gente sabe que, na dúvida, tudo fica mais caro. Sim. Então, se tudo fica mais caro, certamente seus insumos eles vão ficar mais caros. Se você quer médico, uma clínica, um hospital, vai ficar mais caro. A seringa, o bisturi. Então, a gente tem que se preparar para isso. Compensa mais fazer essa aquisição, então, em 2026 ou em 2027? Como é que vai ficar a minha carga tributária? Igual o Renner bem trouxe. A gente tem a tese hoje de equiparação, né, com hospitais. Então, clínicas que possuem procedimentos invasivos, elas conseguem se equiparar para fins de presunção do imposto de renda a hospitais. Porém, a gente está pensando em imposto de renda e contribuição.
E para PIS e COFINS, que é acumulativo? Hoje, a gente não tem crédito, mas em 2027. Então, haverá possibilidade de crédito, haverá esse levantamento de inventário para fins de creditamento de CBS, com os valores que a gente já possui em estoque. Como que isso vai ser feito? Qual que é a gestão mais adequada? Será que compensa eu comprar mais agora ou depois? Meu fornecedor? Seu fornecedor também, muitas das vezes, ele não tem essa resposta. E é importante você antever a isso. Você chegar com essa solução, porque isso vai beneficiar o caixa da sua empresa. Então, essa é até uma linha dos planejamentos que a gente tem feito, tá? É um produto que a gente tem hoje, estratégico, e está sendo bem comprado até, inclusive. A gente já tem alguns rodando, voltado para essa parte estratégica orçamentária. Esclarecendo um ponto importante, que a CBS e o IBS sempre vão ser apurados com débito e crédito, certo? Ou seja, o crédito das compras e o débito das minhas receitas auferidas. Certo. Com algumas exceções, o Simples Nacional, por exemplo, que vai manter a mesma forma de apuração, podendo ser também diferente, mas a regra geral se mantém. Isso quer dizer que muitas empresas que são lucro presumido hoje vão ter que fazer a conta se vale a pena migrar para o lucro real, porque IBS e CBS já vai ser uma espécie de lucro real, já vai exigir controle, o controle financeiro, controle de nota, olhar para a minha matriz de crédito, de quem eu estou comprando, se vai gerar crédito, se não vai. Então, matriz de crédito eu vejo como uma grande oportunidade nessa janela no ano de 2026, já que o débito vai acontecer em 2027, obrigatoriamente de CBS, e eu tenho que olhar os créditos que eu ainda posso gerar esse ano. Por quê? A partir de janeiro 27, o crédito das minhas compras é também com uma alíquota reduzida. Já que eu estou falando que a minha alíquota de saída, a minha receita vai ser tributada com uma alíquota menor, as aquisições também vão ser beneficiadas com uma alíquota menor, não é isso? Exatamente. Inclusive, a gente só vai poder se creditar do que foi de fato liquidado, né? Então, é a questão da extinção do débito com a origem do crédito. Nesse raciocínio, René, é muito importante, inclusive, muito importante a gente demorar o pensamento nele, no sentido de que os regimes tributários hoje, lucro real, lucro presumido, eles são mandatórios para imposto de renda e contribuição. O PIS e COFINS acompanha como não cumulativo pelo lucro real ou cumulativo pelo lucro presumido, mas a gente tem atividades que são cumulativas no lucro real. Enfim, agora de fato é analisar o lucro. O negócio dá lucro, sabe? Sair daquela seara de PIS e COFINS, de manutenção de créditos ou não, PIS e COFINS pleno ou não. Isso daí agora tudo é pleno. A gente está caminhando para um cenário de não cumulatividade de fato, de neutralidade. Então, tudo gera crédito desde que tenha o débito. O cara pagou o imposto, meu fornecedor pagou o imposto dele, eu tenho direito ao crédito. Comprei de um fornecedor que eu não tenho certeza se ele vai pagar o imposto. Revise seu contrato. Institua prazos. Institua que você vai recolher a CBS ou o IBS, ou os dois, a depender do ano, né, que estiver vendo esse vídeo, para ele. Então, R$1.000, R$200 de IBS, CBS, paga por 800, recolhe 200, garanta o seu crédito. Porque isso é uma coisa que a gente vai ver muito no mercado, sabe? Então, se o pagamento for feito em dinheiro em espécie, não necessariamente você vai ter direito àquele crédito. Se na apuração assistida não constar como recolhido de fato aquele imposto, não vai poder fazer a manutenção. Né? Exatamente. Exato. Um dos efeitos aí que vão acontecer é o tal do fim daquela história de comprar sem nota, né? Não vai acontecer isso mais, porque se você compra sem nota, você não tem o crédito. A nota fiscal é o documento hábil a gerar o crédito, certo? Sim. E o pagamento, o imposto, é o que gera o direito ao crédito. Exatamente. Mas a nota é o único documento hábil, não é isso? Sim, e é importante a gente fazer uma separação, porque no cenário hoje a gente tem a nota fiscal, independente da forma como foi feito o pagamento, não tem de fato uma retenção financeira hoje. A retenção ela é fiscal. A partir de agora, mesmo sem nota fiscal, pelos vídeos que a gente tem acompanhado da Serpro, né, pela toda a movimentação que a gente está vendo, a gente tem 4 modalidades de split payment, que versam desde o simples até o super inteligente. Então, pensando numa logística de que o simples ele vai instituir uma retenção de 10%, indiferente se você tem crédito ou não, vai ficar retido 10%, o imposto já foi pago, independente se teve nota fiscal ou não. A ausência de nota fiscal vai gerar, na verdade, uma obrigação acessória inexata. Vai gerar uma multa por falta de obrigação acessória. Explica pra gente um pouquinho split payment. Split payment. Bom,
Eu acho que é importante a gente iniciar falando da reforma, da revolução bancária que a gente tem nas Américas, né? Nenhum país no mundo tem um sistema bancário tão avançado quanto a gente tem, enquanto em outros continentes teve revolução industrial, dentre outros a gente teve revolução bancária. E isso permite que o Brasil utilize split payment. Tem outros países como Suíça que tentaram instituir, mas nenhum deles conseguiram igual o Brasil. Então, o split payment, ele está previsto em 4 modalidades, que vai desde o simplificado até o super inteligente. O simplificado ele vai ser uma retenção automática. Então, houve o pagamento ali de R$ 1.000, automaticamente 10% já fica retido. Indiferente se você tem crédito ou não, esses 10% vão ir para a sua O dinheiro nem vem para minha conta, então. Nem vem. Eu A instituição financeira já está encarregada de fazer essa retenção e essa destinação para uma conta fiscal. Tá, na prática, então, vendi um serviço por R$ 1.000, emiti uma nota de R$ 1.000 e um boleto de R$ 1.000. Na hora que o meu cliente vai pagar via banco, seja boleto, ou cartão de crédito, ou qualquer forma de pagamento, o banco já vai reter esse valor e passar para o fisco, é isso? Sim, já vai reter esse valor e passar para o fisco. Dentre as modalidades, o super inteligente, por exemplo, ele tem um esquema de fazer a consulta em 3 dias. Então, o que a gente tem acompanhado é que essa consulta vai ser feita a conta fiscal 3 dias, havendo crédito. Então, exemplo, né? Uma das modalidades de liquidação do débito tributário é a compensação. Então, vamos pensar que no mês anterior foi apurado crédito, você carregou esse saldo de crédito para o mês seguinte, houve a primeira venda. O sistema já faz a consulta e fala, não, esse escritório já tem um saldo, não vou precisar fazer a retenção. E devolve em 3 dias. Ao mesmo tempo, o simplificado já não tem essa ressalva de 3 dias, essa consulta. Está lá retido até a apuração do imposto que vai ocorrer. Bom, discorrendo um pouco mais sobre isso, entrando na parte estratégica também, como funciona hoje? Hoje a gente tem a venda, a prestação de serviço, a gente apura essa venda no mês seguinte e recolhe o imposto no mês seguinte. Então, eu não tenho efeito caixa à vista no D0 hoje, e agora eu vou ter. E será que tem segmentos que vão conseguir suportar esses 45 dias às vezes? Porque se eu fizer uma venda no dia 1º e o imposto eventualmente vencer no dia 15 do mês seguinte, eu tenho 45 dias e o dinheiro já está lá. Isso aumenta a necessidade de capital de giro, né? Necessidade de capital de giro. E a gente tem prazos que são fatais. Folha de pagamento tem que ser paga no dia 5. A gente tem os próprios tributos que são pagos no último dia do mês seguinte. Então, assim, ISS, enfim, que vai começar a ser substituído mais para frente. Então, requer, de fato, uma gestão estratégica, orçamentária e tributária. E falando de uma Selic atualmente em 15%, né? O custo de capital aí a gente pode dizer que é no mínimo 2 a 3% ao mês, né? Ao mês. Considerando que além da Selic, o banco ainda tem que ter a receita, certamente. Isso impacta muito. A empresa que tem, por exemplo, um lucro de 20% de margem líquida de lucro, ela já vai consumir uma boa parte disso com esse aumento da necessidade de capital de giro, né? Sim, principalmente empresas intermediadoras. Vamos pensar num tipo de negócio no qual ele liga o médico ao paciente. Cliente final. O médico ao paciente. Essa empresa de intermediação ela tem uma margem pequena, ela tem uma margem baixa, uma margem curta. Então, se houver retenção, quanto que essa empresa vai ter esse recurso para pagar os funcionários, para pagar os tributos, para pagar o software, que é tudo através de tecnologia. Então, assim, de fato é algo que a gente precisa se debruçar e se atentar a esse planejamento. Você falou mais cedo um pouquinho aqui sobre equiparação hospitalar. Equiparação hospitalar, então, é uma forma de redução da base de cálculo presumida de IRCS, certo? IRPJ e CSLL, saindo de 32% para 8%, né? E 12%, respectivamente. Isso não se confunde com a IBS e CBS, ou seja, são coisas que podem conviver, desde que isso seja interessante financeiramente, né? Porque pode ter casos em que o lucro real é melhor do que o lucro presumido, mesmo havendo equiparação hospitalar, que é o que você falou. Uma coisa é o lucro econômico, outra coisa é o lucro financeiro. Sim, exatamente. É o lucro econômico. Às vezes a companhia, né, uma clínica, um hospital, um laboratório, ele tem um lucro econômico, mas ele não tem um lucro financeiro. E vice-versa. A empresa precisa avaliar o lucro econômico e avaliar também a geração de caixa. Às vezes o lucro real é mais vantajoso e mais competitivo do que o lucro presumido, mesmo sendo uma alíquota menor, né? Sim, sim. É aquela velha conta que a gente sempre faz, né? É claro que não simples assim, mas se eu tenho um lucro real, de fato, menor do que 8%,
para fins de imposto de renda compensa o seu optante pelo lucro real, porque as alíquotas de imposto de renda e de contribuição social são as mesmas. O que muda é a base. Então, em outro tem uma base presumida A8, A12 ou A32 se for prestação de serviço, e no outro eu tenho de fato minha última linha do balancete, salvo adições, né, que devem ser consideradas ou exclusões. Então, é nesse sentido. A partir de 2027, acabou o PIS e COFINS cumulativo, não cumulativo, acabou o PIS e COFINS, é tudo não cumulativo a partir de agora. O que gera crédito de CBS, gera crédito de CBS, independente se é Simples Nacional, se é lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, regime regular de CBS, gente. Então, a tese de equiparação hospitalar, ela permanece ainda sendo uma tese forte, uma tese necessária, né? A gente, inclusive, se debruça muito sobre esses casos, e são casos frutíferos, né? Então, vale muito a gente voltar para esse segmento de procedimentos invasivos, RDC 50 da Anvisa e entrar nesse planejamento. E só deixando claro o óbvio, né? A alíquota de IBS e CBS é a mesma, lucro real ou presumido, tanto faz, não muda a alíquota, né? Exatamente, De IBS e CBS não muda. não muda. E aí tem que ser bem atento a esse impacto de IR e de CS, né? Porque na linha, né, no raciocínio da DRE que a gente tem, IBS e CBS, ainda mais agora por fora, né, são tributos sobre a venda, enquanto imposto de renda e a contribuição são tributos sobre o lucro. Então tem uma singela diferença que na prática faz muita diferença. Samuel, agora pensando um pouquinho na parte jurídica, legal, dessas operações na área de saúde. Existem contratos com médicos, contratos com operadoras de plano de saúde, que já tem previsão de preços, já tem tabelas, né, os procedimentos. Você acha que esses contratos precisam ser revistos, alterados, renegociados? Precisam. Inclusive, a revisão de contratos é uma das pautas, né, do nosso produto de reforma tributária. Então, dentro desse acompanhamento que é feito com os clientes, de 2020, já de 2026, né, até 2033, um dos pontos é a revisão de contratos, tanto de fornecedores quanto de clientes. Visando que, agora, quando o contrato vai vencer em 2027 ou já venceu, não cabe às vezes renovar ele com a partícula de o valor X líquido de impostos? Porque a gente vai ter 7 revisões de preços aí durante esses próximos anos. Será que não é mais inteligente definir um valor líquido, indiferente do valor que vai ser atribuído de tributos, sejam eles de IBS ou CBS? É um ponto. Então, essa é uma das estratégias que é utilizada. A revisão dos contratos, ela é importantíssima. Outra pauta jurídica também importante que eu vejo é com médicos parceiros e outros profissionais da área de saúde, que geralmente são PJ, emitem nota, ou às vezes é uma parceria, às vezes tem até a split dessas receitas. Esses contratos também precisam ser revistos, né? Precisam ser revistos, inclusive voltando ao protagonismo do contador, né? Quando você entende de fato o negócio do seu cliente, você consegue adentrar na operação. Imagine que tem uma clínica e ela fornece os profissionais, né, os médicos, porém ela faz esse recebimento. No momento que ela recebe, vai haver o split payment, no caso. E se for instituído um split financeiro? O que eu quero dizer com isso? A clínica recebe 30% desse valor e o médico recebe 70%. Havendo esse split, cada um vai ter o seu split payment segregado. Sim. Então, a gente não tem um ônus de necessidade de capital de giro, a gente não tem um fluxo de caixa. Então, se o contador, se o consultor, o advogado chega e propõe essa solução para o cliente, certamente ele vai se sentir assistido, contemplado, ou seja, ele sabe que tem alguém ali buscando melhoria para o seu negócio. E aí já entra muito mais uma estratégia financeira e tecnológica do que tributária, né? Sim, a reforma não é só tributária, é reforma de mercado, né? Então a gente tem que se adaptar para isso. Esses médicos, normalmente, eles estão juntos, unidos, em estruturas societárias, em empresas específicas que prestam serviço. E aí, essas relações também entre os médicos dentro dessas empresas e entre empresas e os contratantes, elas precisam ser revistas, porque vai ter impacto em retenções, impacto em split, uma série de coisas, né? Precisam ser revistas, principalmente quanto à política de fornecedores, né? A política de fornecedores tem que ser revisitada para fins de manutenção dos créditos de IBS e CBS. Então, é sabido que o crédito só nasce com a extinção do débito. Nesse sentido, a gente precisa que as empresas instituam essa política de contratação de forma a baratear, né? Ou seja, a diminuir esse custo com a contratação, com o sistema, com o que for, desde que eles gerem créditos de IBS e CBS. Agora a pergunta do milhão, né? Como é que essas empresas podem revisar os contratos com operadoras aí, plano de saúde, fornecedores em geral? É
Qual a melhor estratégia para se fazer isso ao longo do ano de 2026? A melhor estratégia é contratar a Fonseca, né? A melhor estratégia é nos contratar para estar mapeando. A gente já tem um cronograma, a gente já tem um passo a passo, a gente tem tarefas mensais que serão executadas daqui até 2033, de forma a assistir e a contemplar todos os cenários da reforma tributária que precisarão ser revistos. Eles envolvem parte comercial, vou falar no contexto geral para todos os segmentos, parte gerencial, parte comercial, parte logística, a gente tem a parte de TI, a parte com jurídico, ou seja, se eventualmente a empresa já possui um outro escritório jurídico, a gente revisita alguns pontos com eles de forma a já pensar na parte tributária, formação de preço de venda, qualificação fiscal, cadastro fiscal, essa é uma das partes mais importantes. Então não adianta ter todo um sistema e colocar o estagiário para fazer o cadastro de itens. E se ele errar no início da cadeia, todo o resto vai estar comprometido. Então essa revisão, sabe? Enfim, é isso. A reforma tributária é uma reforma de mercado. A gente precisa estar preparado para ela, a gente precisa estar bem acompanhado e bem assistido para ela. A R. Fonseca hoje está totalmente preparada, capacitada, tem uma equipe robusta, formada por sêniores, para assessorar a sua empresa. Agora falando um pouquinho para os gestores da área de saúde. O que eles precisam fazer imediatamente, pensando em reforma tributária? E quais os pilares, as caixinhas que eles têm que olhar para serem bem-sucedidos aí no ano de 2027 em diante, pensando em reforma tributária? Certo. Bom, Renê, para quem está à frente, né, o CEO, o CFO, as pessoas que são responsáveis pela entrega, pelo resultado desses segmentos, eu vejo como importante, primeiro deles, mensurar qual que vai ser essa necessidade de capital de giro. Então, a gente sabe que a gente pode ter um aumento, vai ter um aumento de fato nos preços, enfim, no prazo. Então, a gente tem prazo de recebimento, prazo de pagamento, que é um ponto que tem que ser revisitado. Então, o financeiro das empresas, a controladoria tem que ficar atento com relação a isso. Segundo ponto, já trabalhar a boa gestão, o bom relacionamento com os fornecedores e também com os clientes. Identificar qual cliente que eu tenho que precisa de crédito. Pô, esse cliente, às vezes, você tem várias empresas ali no mesmo grupo econômico. Essa empresa aqui, então, eu vou segmentar. Essa empresa aqui é para B2B, essa empresa aqui é para B2C. Dependendo da empresa que é B2C, cabe ainda manter ela no Simples Nacional, ela não vai precisar gerar crédito. A pessoa que está a cadeia seguinte não precisa tomar esse crédito. Então, é uma frente de planejamento. Ao passo que a outra empresa que é B2B, eu preciso analisar qual que é a minha margem de lucro. Será que ela é maior ou menor do que 8%, do que 32%? Será que faz sentido, né, de fato, ir para o lucro real ou não? A minha despesa é despesa dedutível, não é? Então, esses gestores, essas pessoas responsáveis que estão à frente, elas precisam ter esse olhar hoje. E pensando em uma maximização de créditos, o que essas empresas já poderiam fazer em 2026, só, por exemplo, dando aí alguns cenários genéricos, não em números, né, mas genéricos. O que eles poderiam fazer? Olhar para estoque, as compras, imobilizado? Com certeza, principalmente estoque, né? Principalmente estoque. No segmento da saúde, a gente tem que os itens eles têm uma perecividade maior. Então, a gente teve a oportunidade, tá, de adentrar aí ao segmento de saúde, entender do negócio, entender de cada segmento, ou seja, o que esse produto tem, um prazo médio, um giro de estoque dele, para a gente poder pensar na parte tributária. Então, primeiro a gente entende o negócio do cliente. Depois que a gente entendeu, a gente começa a traçar estratégias de melhorar o resultado, de melhorar também não só a economia tributária, mas eficiência tributária. Então, não adianta também a gente dar uma volta ao mundo para economizar R$10. Sim. A gente tem que, né, ter um cenário mais breve que vai economizar R$100 mil. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. A revisão de estoque, levantamento de inventário de estoque é um ponto importante, tá? Saber se vai fazer mais sentido fazer essas aquisições hoje ou amanhã em 2027. E com relação a isso, como vai ficar a tributação e a matriz de crédito desses itens que eu vou comprar? Regime que eu estou hoje, ele me permite tomar crédito? Sim ou não? Como é que vai ficar? Tem que fazer algum protocolo? Será que onde que eu vou entregar esse inventário? Como é que eu vou credenciar esse crédito com a Receita Federal? Então, são perguntas que a gente consegue responder através de uma consultoria, um trabalho de conselho, né, de conselheiro junto às empresas. Legal. E pensando em transição, 2027 até 2032, os principais problemas que as empresas da área de saúde podem incorrer, os principais assim que nós já conseguimos entender. Morrendo, o principal que eu vejo é o que a maioria das empresas vão ter que se deparar, que seria a necessidade de capital de giro, revisão de contratos, prazo no geral.
prazo no geral, porque a gente tem prazos que são fatais. Folha de pagamento, vencimento dos tributos, tem também acordo com fornecedores. Então, se o fornecedor não te entregar o item até tal dia, ele tem uma multa, ao passo que se você também não liquidar aquela dívida, você também tem uma multa. Essa multa é acompanhada de encargos, juros e afins. Então, a maior necessidade hoje que eu vejo para todas as empresas no geral é, primeiro, já pensar na parte financeira. Já pensar na parte financeira de pagamentos e recebimentos. Segundo, matriz de créditos, onde eu consigo gerar crédito, onde eu consigo reduzir custo. O custo é igual unha, todo dia a gente tem que cortar. Então, esse é um momento de transição. Muitos segmentos, muitas empresas vão perder mercado justamente por trabalhar com ineficiência do fisco, não estar disposto a se atualizar, a mudar, e é um ponto importantíssimo. Tá. Agora eu vou sair um pouquinho do script aqui e vou fazer um quadro que chama Pinga Fogo. Certo. É uma pergunta e respostas rápidas, direta, Ok. tá? Papel do contador na reforma tributária. O contador é o principal, o protagonista, né, na reforma tributária. Contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, a gente precisa começar a falar com o nosso cliente e começar a falar de uma forma que ele entenda. Para o segmento médico, por exemplo, a gente tem que os médicos, né, os profissionais da saúde, eles são profissionais muito ocupados, então eles não se debruçam sobre essa rotina tributária, contábil. Então, eles precisam de uma pessoa que comunique com eles de forma objetiva, de forma didática, ou seja, não adianta fazer um relatório imenso, uma comunicação objetiva, é gráfico, é mostrar celeridade, ele abrir o celular ali, já ter ali o que ele precisa. Então é esse acompanhamento, é essa proximidade. E o contador é o melhor profissional para isso. O papel de nós advogados. Os advogados estão para identificar, no caso, litígios, né, pontos de discussão. Às vezes, cabe interpretar uma situação, igual a gente estava conversando de teses, e entender, será que essa tese eu consigo adequar ela a esse segmento do cliente, visando aqui uma economia tributária? Então, no meu ponto de vista, os advogados são tão importantes quanto os contadores, mas é nesse sentido mais jurídico, né? Os contratos também. Os contratos, revisão dos contratos, exatamente. Certo. Papel do CEO. Olha, o CEO tem que primeiro tomar a atitude de contratar a Fonseca, né? Entender que precisa de uma consultoria, entender que precisa de um acompanhamento, tá? A gente andando junto, a gente é mais forte. Então, eu penso que a gente tem que estar bem acompanhado, bem assessorado e bem assistido. Legal. O papel do CFO. O CFO já tem que começar a levantar dados, preparar sistema, começar a preparar a equipe. Ele tem que entender que ele vai ser o mais cobrado nesse momento. Ele vai ser o mais cobrado. Departamentos fiscais. Departamento fiscal, todo mundo tem que estar atualizado já. Primeiramente, destacando IBS, CBS aí, 01, 09 nas notas. Já preparar a parametrização, CECLES. Enfim, se eu tiver uma devolução de uma nota fiscal no mês seguinte, no qual já fechou minha apuração assistida, como é que eu vou fazer esse estorno? Emitir uma nova nota fiscal? Tem um NCM, um CECLES específico para isso? Como é que vai ficar? Porque na lida do dia a dia, são essas perguntas que ele vai ter. Legal, bacana. Agora o recado final, assim, aquela orientação, aquela resposta do milhão para os gestores, para os médicos, os profissionais aí, os C-levels, os profissionais envolvidos dentro disso que nós estamos conversando, que você pode deixar como dica de ouro aí para a gente. Perfeito. Bom, a reforma tributária é uma reforma necessária, né? A gente precisa dessa revisão dos tributos. Ela está acontecendo de uma forma assodada, né? Enfim, a gente teve aí a edição da lei muito rápido, enfim, já está em vigor. Mas existem muitos profissionais capacitados e preparados para te ajudar nessa jornada. Então, vocês não estão sozinhos. Fiquem tranquilos. A gente tem que cumprir prazos, né? A gente, né, Fonseca, tem um cronograma, tem um escopo, tem um produto do qual eu também estou à frente da reforma tributária. Então, a gente acompanha os clientes, a gente tem um cronograma de deixar a empresa redonda, de fato. Ou seja, sem surpresas. Então, nesse primeiro momento, é se preparar, é buscar ajuda, é andar junto e nós vamos conseguir atravessar esse momento aí de turbulência. É isso aí. Bom, muito bem, pessoal. Obrigado, Samuel, por trazer visões tão práticas, objetivas para a gente, estratégicas também. O setor de saúde, a gente sabe que é um setor que tem muita concorrência, que vive um processo regulatório muito intenso, com muitas mudanças. O próprio mercado, o cliente, o paciente, vem mudando muito a sua postura, o que está buscando. E reforma tributária pode ser uma grande oportunidade ou um grande problema, depende de como você enxerga este momento. É uma realidade, não é mais um futuro, já é um passado. Já é uma realidade que está acontecendo. E, portanto, antecipe-se, não espere, não caia
naquele risco de pensar de que, será que isso vai pegar? Será que vai mudar? Isso ainda muda muito. É uma realidade. E quem sair na frente pode ter muita vantagem competitiva. Nós do R Fonseca Direito de Negócios estamos aqui à disposição para apoiá-los, né, dentro daquilo que vocês precisarem. A gente hoje trouxe um conhecimento muito, muito válido aqui, prático, mas se você sentir necessidade, nós estamos aqui, podemos apoiá-lo e podemos trazer aí uma ferramenta que vai gerar mais clareza e mais entendimento para o setor da saúde dentro da reforma tributária. Muito obrigado.